Fica zen. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos aqui. Marca importante, né? 1 milhão é um número bastante significativo. A gente não tem dúvida nenhuma que estamos aqui fazendo a lição de casa para poder valorizar os empreendedores aqui na cidade, para a gente poder dar o apoio necessário para toda essa atividade poder se desenvolver. E eu queria passar para a Aline fazer a abertura, as colocações, apresentação. Obrigada, prefeito. Bom dia ainda, né? A todos e todas. Obrigada pela presença. Não vou citar todos, né, prefeito, mas acho que nós temos aqui uma representação muito importante das instituições que apoiam o empreendedorismo na cidade de São Paulo, Governo do Estado, SEBRAE, FEComércio, Associação Comercial, FEComércio já citei, as secretarias que estão envolvidas com o tema, a ADESAMPA e a Prefeitura como um todo trazendo esse tema de maneira importante. Antes de entrar no tema propriamente, prefeito, queria te agradecer muito pelo apoio que você tem dado aos empreendedores da cidade, pela sua visão estratégica do empreendedorismo. Acho que é muito bom ter um prefeito que é empreendedor também, né? Isso tem uma simbologia muito importante para uma cidade tão empreendedora quanto São Paulo, e sem dúvida nenhuma isso pode fazer muita diferença nas políticas públicas de apoio ao setor, especialmente nesse momento de retomada que a cidade precisa tanto dessa injeção. Aí não sei, prefeito, eu já faço a apresentação, se você quer falar mais um pouquinho. Não, só agradecer muito aqui ao Juan, que tem uma missão grande nesse contexto todo, porque está muito nessa questão da gente desburocratizar, simplificar, dar agilidade, né, nas questões. O Juan, secretário municipal de Inovação e Tecnologia, também de ter na cidade toda acesso ao Wi-Fi livre. Hoje a gente tem 1.180 pontos de Wi-Fi, 1.080 ou 1.180? 1.088 pontos de Wi-Fi livre. Nós vamos ter 20 mil até durante essa gestão. O Armando, né, que faz trabalho muito importante aqui com a Aline. A Carol, que está lá na subprefeitura, que cuida dessa parte toda de fiscalização, de infraestrutura, de dar o apoio. O Renan, que agora está na ADESAMPA lá, que tem essa função primordial aí de estar junto com os empreendedores. O Leonardo também, que está na ADESAMPA. A Silvia, que é coordenadora de desenvolvimento econômico lá da Secretaria. Marina, obrigado, viu, pela sua presença aqui, que é secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Importante esse trabalho conjunto da Prefeitura com o Estado. Um abraço para a Patrícia. A Bruna, que é a subsecretária de Empreendedorismo da Secretaria de Estado também, que a gente agradece muito. Cadê a Bruna? A Bruna não está? Então, desculpe. E também aqui os representantes dos setores, Francisco, vice-presidente da FEComércio. Obrigado, viu, Francisco, por estar aqui com a gente. Francisco Latorre, o Francisco Parisi, vice-presidente da Associação Comercial. Muito obrigado. São dois, Francisco. O Paulo Eduardo, presidente da Associação dos Procuradores Autárquicos do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença. O Wilson Point, cadê o Wilson? Está aqui o Wilson, nosso parceiro, nosso amigo, e faz um trabalho muito bacana, que é o diretor superintendente lá do SEBRAE. A gente avançou muito, nós fizemos uma parceria com o SEBRAE no portal que eles desenvolveram para aquisição de compras das MEIs. Só para vocês terem uma ideia, teve uma das nossas licitações para aquisição de 1 milhão de cestas básicas. Nós ficamos com 200 mil cestas básicas assim comprar, porque a gente teria que ter comprado do microempreendedor, e a gente acabou que não teve acesso à aquisição. Então, essa parceria junto com o SEBRAE é muito importante, da Prefeitura fazer a aquisição através do portal, e o principal de tudo, é lá na ponta que é o microempreendedor poder vender para a Prefeitura. O Ronaldo, assessor da presidência da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, da FAESP, obrigado, Ronaldo. O Cícero e a Roseli, são empreendedores MEI, que vão depois falar um pouquinho para a gente aqui sobre a sua experiência, sobre o seu depoimento. Era só para fazer o agradecimento aqui a todos
e a todas, e está contigo. Obrigada, prefeito. Bom, primeiro a gente queria só contextualizar algumas informações, fruto de uma inteligência econômica que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo, com apoio da FIP e de algumas organizações. A FEComércio, por exemplo, tem se destacado bastante nesses indicadores que nós estamos levantando, para a gente contextualizar a necessidade de uma política mais profunda de apoio aos MEIs. Eu acho que aqui nessa sala a gente está pregando para convertido, né, prefeito? Mas como a nossa proposta é uma integração com os diferentes atores para comunicar com a sociedade, a gente está aqui meio que alinhando, ficando todo mundo na mesma página com alguns dados, para na hora da gente comunicar com o mundo lá fora, que é o próximo passo depois dessa reunião, todo mundo tenha a mesma visão. Então, prefeito, esse dado é um dado que todo mundo sabe o quanto a pandemia trouxe de dor, não só do ponto de vista da saúde, né, dos dramas sanitários, das mortes, mas também do ponto de vista do empobrecimento e da perda de ocupação. A população ocupada na cidade de São Paulo caiu da ordem de 640 mil pessoas. Isso significa aproximadamente 10% das pessoas perderam sua ocupação e não voltaram a trabalhar. Tem um dado ainda mais triste, que é 500 e poucas mil dessas pessoas sequer estão procurando trabalho, elas simplesmente desistiram, e isso, claro, é muito triste por várias razões, e nós precisamos todos nos unir para reverter este quadro. 640 mil pessoas sem trabalho, além de todos os problemas de pobreza, de autoestima, problemas sociais, isso também representa um custo social altíssimo, né? Seja para as políticas públicas, para as pessoas em situação de rua, violência, etc. e tal. Então, o prefeito tem liderado todo um pacto aí pela retomada para esse quadro reverter. Nesse cenário, prefeito, uma das constatações que a gente faz é que foi desigual o impacto dessas perdas. Quem mais perdeu e que tem menos chances de retomar a sua atividade são os informais. Então, se a média foi de 10%, nos informais essas perdas foram da ordem de 21%, e as pessoas com a escolaridade mais baixa, as pessoas que têm o ensino médio incompleto tiveram as perdas de 22%, enquanto quem tem uma formação tem uma perda menor. Então, há necessidade de políticas públicas mais voltadas para esse público. A gente não vai aqui trazer outros detalhes, mas a gente podia falar da população negra, dos jovens, de uma série de atores, mas a gente procurou aqui falar especificamente sobre os públicos que utilizam o MEI como uma forma de trabalho. Do ponto de vista setorial, a gente também tem dados sobre os setores que mais perderam ocupação, e é bem importante depois, prefeito, a gente olhar e comparar com os números do crescimento de MEIs durante o período da pandemia. A gente vai ver, por exemplo, que o comércio, que perdeu 85 mil postos de emprego, gerou cerca de 45 mil novos MEIs. Não sabemos se são os mesmos CPFs, mas é muito provável que sejam. 85 mil pessoas ficam desempregadas e 45 mil pessoas abrem um MEI exatamente no mesmo setor. Então, esse tipo de análise que a gente tem feito vai nos mostrando os movimentos que a pandemia trouxe. Nós fizemos uma rodada com os 10 principais setores da economia, e também alguns atores aqui na sala participaram, e juntamos cerca de 300 representantes de 200 entidades para ouvir sobre os impactos da pandemia e as necessidades para retomar. Esses setores representam quase 80% da economia da cidade. Então, hoje a gente tem um diagnóstico assim, bastante claro sobre o que a cidade precisa para a sua retomada. E o prefeito, como eu disse, tem conduzido esse movimento. Em breve teremos aí mais algumas medidas, mas esta política de apoio ao MEI claramente faz parte disso. Porque todos os setores dialogam com os MEIs, vocês sabem bem disso, e são os mais vulneráveis que precisam de mais apoio. A título só de informação, acho que não vale a pena a gente detalhar, mas depois das reuniões foi feito um diagnóstico com a FIP para cada um desses 10 setores, né? Então tem lá, em alguns setores a necessidade é muito específica, em outros ela é mais genérica, mas o que a gente tem de comum aqui nessa parte de baixo é o que é comum a absolutamente todos os setores. O que dizem todos os setores? Que a gente precisa melhorar o capital humano
para a retomada, né, especialmente porque a pandemia também trouxe uma aceleração das transformações nas profissões, aquelas profissões do futuro. Então a gente precisa preparar as pessoas para esses trabalhos, essas ocupações, esses ofícios do futuro, e a gente também precisa melhorar o ambiente de negócios. Proporcionalmente, isso aqui afeta ainda mais os pequenos, os mais vulneráveis, portanto, os públicos que a gente está aqui priorizando na campanha de MEI, né? Então, nós precisamos melhorar a qualificação dos MEIs e nós precisamos melhorar o ambiente de negócio, a desburocratização, a regulação, a territorialização e todos os elementos que podem facilitar a entrada dessas pessoas nas atividades produtivas no formato microempreendedorismo. Prefeito, durante a pandemia, vocês se lembram que a gente falou da perda de 10% das ocupações e nós tivemos um aumento de 20% dos MEIs. Esse dado aqui, 785 mil, é do primeiro trimestre de 2020, enquanto nós estamos, neste mês, batendo 1 milhão de MEIs. Então, mais do que nunca, está comprovado que o MEI é um caminho que as pessoas usam no momento de necessidade, né? O famoso empreendedorismo por necessidade. A gente não vai entrar aqui no mérito, né? No mundo dos sonhos, todo mundo devia empreender com planejamento, com estratégia, né? Aquele empreendedorismo por oportunidade. Na vida real, as pessoas empreendem por necessidade. Isso significa que elas muitas vezes nem sabem muito bem o que estão fazendo ou como fazer. Por isso, a necessidade de um apoio estruturado. Aqui nós temos aquele dado que eu citei sobre quais foram os setores onde o microempreendedorismo mais cresceu durante a pandemia. Se a gente fizer aqui aquela soma do comércio, o pointer não funciona aqui, então, do comércio varejista mais vendas, a gente chega em 45 mil. Vocês se lembram que este é um setor que perdeu 85 mil. Temas relacionados, por exemplo, à economia criativa, que foi um dos setores que mais perdeu emprego. Eventos, cabeleireira, produção cinematográfica, se a gente somar aqui, também chega perto aí de 40 mil novas pessoas inscritas como MEI nesses setores. Então, tudo isso aqui traz um diagnóstico para que a gente possa, entre prefeitura e parceiros, direcionar melhor o nosso apoio a todos esses atores. Historicamente, acho que todos os senhores sabem o que foi a política de microempreendedorismo e o que ela trouxe para o Brasil, desde a sua criação em 2009, a gente está celebrando aí 12 anos da política de MEI, né? Essa é a curva que nós tivemos na cidade de São Paulo e hoje no Brasil são 12 milhões de MEIs, representando cerca de 27% do PIB, né? Na cidade de São Paulo isso não é diferente. O que representa esse 1 milhão de pessoas? Vocês se lembram que no primeiro slide nós falamos de 6 milhões de pessoas ocupadas, 5,5, 6, sendo que nós temos 1 milhão de MEI. É claro que, como nós não temos acesso aos dados da Fazenda, porque eles são confidenciais, pelo menos por enquanto, a gente não consegue ter clareza de quantos MEIs emitiram nota fiscal durante a pandemia. Talvez não tenha sido 1 milhão, mas se o meu contingente é de 1 milhão de MEIs, numa população ocupada de cerca de 6 milhões de pessoas, a gente está falando aí de pelo menos 15% da população ativa de São Paulo trabalhando como MEI. Não existe um empregador, não existe um setor, não existe um ponto de convergência entre um contingente tão grande de pessoas. Razão pela qual a necessidade de nós todos nos unirmos para apoiar esse setor é vital para a retomada na cidade e pode potencializar, inclusive, a política de cada um dos atores. Quer dizer, vou brincar com o Wilson aqui, porque é um amigo de longa data, o Sebrae sozinho é 1, a prefeitura sozinha é 1. 1 mais 1, nesse caso, é mais que 2. Potencializa as ações do Sebrae, potencializa as ações da prefeitura. E assim sucessivamente com todos os atores, até mesmo com a agricultura, já que nós temos aí centenas de pessoas só na região sul, né, prefeito? São 500 agricultores e na cidade inteira aí pelo menos 2.000 famílias. Então a gente também quer estimular a formalização até da área agrícola, inclusive com o plano de metas do prefeito, que tem a previsão de 400 hortas na cidade de São Paulo. Então não por isso a FAESP também está aqui sendo convidada para esse esforço integrado. Como eu disse, a maior concentração de pessoas ativas da cidade está debaixo desse rótulo MEI, né? Esses programas customizados, eles vão permitir não somente que a gente amplie a base de MEI na cidade. Queremos mais pessoas atuando como MEI? Queremos.
mas nós queremos, acima de tudo, que os MEIs que já existem, que esse 1 milhão de pessoas, possam ter robustez, sustentabilidade e crescer. Eu brinco, prefeito, que MEI, às vezes, é fim, às vezes é meio. Quem sabe a gente possa ter menos pessoas como MEI do que se tornar uma EPP. Isso é um bom sinal. Então, a nossa meta não é simplesmente estagnar as pessoas como MEI, e sim impulsioná-las até para que elas deixem de ser MEI. Porque o MEI é um trampolim, não é isso, Wilson? Para a pessoa crescer e se desenvolver nessa vida empreendedora. E aí, o que nós estamos trazendo aqui, está aqui o presidente da Desampa, o Renan, é a ideia de que a prefeitura ela é um grande canal. Com a capilaridade que nós temos hoje, e aí nós vemos aqui o que é a Desampa, nós estamos muito perto do cidadão. E essa proximidade faz toda a diferença na hora de apoiar os atores e, inclusive, de ajudar os senhores, as suas instituições, a chegar em quem mais precisa. Por melhor que a FEComércio seja nas suas políticas públicas, na informação que nós temos, ela não tem hoje 17 coworkings públicos espalhados pela cidade, 36 pontos de atendimento e 130 funcionários falando de empreendedorismo nas periferias, dos quais 61 batem de porta em porta diariamente. Por outro lado, a FEComércio tem uma série de conteúdos importantes que nós não temos. Então, a ideia é que nessa integração a gente faça chegar a todos esses pontos de atendimento o conteúdo de cada um dos atores. E também a central de atendimento que a Patrícia Ellen, no meio da pandemia, dialogou conosco, vira também praticamente um Disque MEI, né, para que as pessoas em qualquer circunstância, inclusive aqueles que infelizmente, secretário Juan, não têm a sua inclusão digital consolidada, também possam ter acesso a todas essas informações. Então, rapidamente, só para finalizar, qual é a proposta? A proposta é uma política chamada Sampa MEI, que é, na verdade, uma consolidação, uma integração de todos os atores em prol dessa causa. Eu ouço relatos, e aí depois eu queria que a Roseli e o Cícero, eu falei para eles, para vocês serem sinceros, hein? Vocês não têm que agradar ninguém, vocês têm que falar a verdade. Eu ouço relatos de que muitas vezes a pessoa, apesar dos esforços de todas as organizações, as pessoas que querem, elas não encontram a informação, porque existe às vezes um caminho para chegar na informação que não é acessível para todos. Então, por mais que exista o portal do empreendedor, o portal da Sebrae, o portal da prefeitura, nem sempre isso está na ponta dos dedos dos mais vulneráveis que estão empreendendo por necessidade. Então, aqui a gente quer traduzir, tornar mais paletável e mais acessível todas essas políticas que já existem, além do 1+1 ser mais que 2. Então, nós começamos a fazer essa lição de casa pela própria prefeitura, integrando, por exemplo, com a Secretaria da Fazenda. Nós sabemos que de 1 milhão de MEIs, cerca de 40 mil, prefeito, tem problemas com a Fazenda. Então, nós já vamos começar aqui resolvendo dentro de casa esses problemas. O CCM deles está bloqueado, vamos resolver. Segundo, o Tô Legal, por exemplo, uma política excelente que o secretário Budonese e a secretária Carola Fêmina implantam. Tô Legal são aquelas pessoas que estão vendendo na rua com uma autorização para estar na rua, mas eles podem melhorar como empreendedores, sendo formalizados, capacitados, acessando ao crédito. Então, essa integração das duas secretarias já vai melhorar essa política pública. O Empreenda Fácil. A partir do momento que a pessoa passa dos 80 mil reais, 81 mil reais de faturamento, é aquela marca bacana de não ser mais MEI por uma boa causa, nós podemos, junto com o Smith, com a JUCESP, com todos os outros atores, apoiá-los. E, como eu já disse também, trazer cada um dos senhores e suas instituições para dentro desse pacote. A plataforma, prefeito, que já está pronta, nós vamos mostrar daqui a pouco, ela tem 4 pilares. Um é o atendimento personalizado. Não adianta tratar todo mundo igual. Esse atendimento personalizado é o segredo do sucesso e do crescimento desse ator, e nós temos essa rede gigantesca para fazer esse atendimento customizado. 2, a qualificação e a capacitação. Como eu já disse, nós não vamos duplicar esforços, nós queremos levar conteúdo que já existe. Às vezes a gente adapta, às vezes a gente complementa, às vezes a gente cria, mas a ideia é pegar, por exemplo, aquele monte de produto lindo que o Sebrae tem e fazer chegar lá em taipas, em Parelheiros, em Cidade Tiradentes ou em lugares que às vezes o Sebrae não consegue chegar sozinho.
O crédito, a gente já está em parceria com o governo do estado levando, queremos ampliar, e aqui uma grande inovação. Nós vamos trazer mais dados, os senhores viram alguns vão ver outros, mas a ideia é que diariamente a gente visualize quem são esses MEIs e o que eles fazem. Bom, as vantagens de ser MEI acho que não preciso falar, mas isso vai estar diariamente na ponta da língua dos nossos atendentes, né? Esse atendimento, como eu já disse, somando tudo, vai estar em 53 pontos físicos, porque isso inclui o CAT, prefeito. A gente sempre esquece que o CAT tem um Ezinho no final, que é de empreendedor, então a gente também está fortalecendo esse atendimento dos empreendedores. As capacitações, também já citei, que a ideia é a gente trazer, inclusive, Wilson, a gente usou ali o loginho do Sebrae, mas não é só o Sebrae, são muitos parceiros que têm conteúdo para nós levarmos. Nós temos também o portal do CAT, que é um portal de EAD, que traz conteúdo para empreendedores, isso já está disponibilizado. O microcrédito, Marina, mais uma vez, obrigado por essa parceria. Ainda tem um saldo ali do nosso pacote. Queremos gastar esse dinheiro todo, contemplando rapidamente os empreendedores. E, por fim, as pesquisas que hoje são feitas para termos um panorama, mas a ideia, prefeito, é que seja um monitoramento das políticas de MEI da cidade de maneira periódica. Então, sempre vamos ver o que está acontecendo, medir a temperatura dos MEIs. Esse portal, sobre o qual o Renan vai falar daqui a pouquinho, já está pronto e já tem ali um observatório do MEI, né? Então todos os senhores também podem acessar e ter esses dados. Para vocês terem ideia, hoje é possível saber de que setores são os MEIs da cidade de São Paulo. No slide anterior eu tinha mostrado durante a pandemia. Aqui é o consolidado dos 10 milhões, não, perdão, de 1 milhão. Em que região eles estão? Então a gente vê que o extremo sul e o extremo leste ganham, e são justamente as regiões mais vulneráveis, e a gente sabe aqui qual é a idade desses MEIs, qual é o gênero desses MEIs, qual é a cor desses MEIs, quanto eles faturam, e aqui, prefeito, fica claro que de 0 a R$1.000 por mês é a maioria da população que hoje trabalha nesse formato. E sabemos também, o MEI permite a contratação de um funcionário, né? Que 6% deles, tem uma proporção estranha aqui no gráfico, mas nós sabemos quantos contratam e quantos não contratam. Bom, já falei bastante e rápido. O importante é a gente saber que o portal está pronto, mas que nós queremos recheá-lo com o conteúdo de vocês rapidamente. E a nossa proposta, prefeito, é que nos próximos dias a gente lance isso para a imprensa, né? Nós então decidimos, o prefeito, num gesto muito democrático e ao mesmo tempo organizador da cidade de São Paulo nesse tema, preferiu não lançar para o grande público e para a imprensa esse portal, e sim primeiro falar com os senhores para que a gente possa recheá-lo. Então a gente precisa nos próximos dias trazer vocês para dentro, para o mais rápido possível lançar isso para a sociedade.